Boa noite a todos os nossos ouvintes. Hoje é o meu privilégio apresentar a professora doutora, professora associada Maristela Basso, professora da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, assessora especial de Relações Internacionais do Governo do Estado de São Paulo e uma professora que eu sou fã há muito tempo, desde a graduação, desde a pós. A professora falará sobre a questão da China, as relações. E, professora, fica à vontade, a senhora tem 30 minutos, se preferir deixar um pouquinho para algumas perguntas. Obrigado por estar apresentando sua palestra hoje. A Academia Brasileira Internacional agradece a senhora. E vamos aproveitar a sua palestra agora. Obrigado. Obrigada, muito agradecida por você lembrar, a organização ter lembrado de mim novamente. Acho que eu posso dizer que no primeiro conversa com o professor Wagner já estava, então acho que eu já estou fazendo as coisas de prata com o maior seminário no Brasil, hoje no mundo, organizado pelo professor Wagner e toda essa equipe de jovens, de professores, doutorandos e mestrandos, uma grande família, Wagner Menezes, e eu me sinto até parte um pouco dela, para acompanhar essa trajetória de tantos anos e, portanto, fico muito honrada, feliz de poder participar todo ano, às vezes com os filhos, mas nesse ano estou aqui, estou muito feliz e muito agradecida a todos vocês, especialmente a esse professor, esse gigante do direito internacional, que é o professor Wagner Menezes, sua família, é cada vez maior de orientandos e estudantes, enfim. Muito obrigada. Quem escolheu o tema foi o professor. Então, eu reputo essa escolha. Ele, sou honesta em dizer que talvez eu falar de de um outro assunto do direito internacional menos concreto, e o professor Wagner assim me puxou com o fio de terra e disse, não, vamos falar sobre a China, nós estamos entrando na era na China ter um papel importante. Então, eu gostaria que você falasse sobre isso. Então, é isso que eu vou falar. Você busca mais, digamos, românticos, barrocos e teóricos. Eu vou trabalhar bastante atual para e voltar para o futuro, que é o papel da China no mundo. Bem, quando a gente fala se o futuro da China, eu acho que precisamos fazer aqui um background, voltar algumas informações atrás, formar um raciocínio comum sobre o papel da China no futuro. Então, eu gostaria de trazer questões mais amplas do que está acontecendo no mundo, e a partir do que está acontecendo no mundo, destacar a China nisso, né? Global de hoje e por ela para o futuro, a China para o futuro. Então, a contextualização do que está acontecendo e nesse o que está acontecendo, como é que a China desponta e, ao despontar, como é que ela se encaminha para o futuro. E se o futuro pertence aos chineses ou não, eu vou deixar para cada um de vocês chegarem a essa conclusão. Talvez eu vá aí deixando algumas migalhas de pão pelo caminho para o Joãozinho e a Mariazinha virem buscar e informar o seu próprio entendimento. Então, inicialmente, eu acredito que a primeira questão, já que temos pouco tempo aqui, e tanto tempo ao mesmo tempo, né? No momento, muito tempo, 30 minutos, mas, por outro lado, também pode ser muito pouco tempo. Então, vamos aproveitar esse tempo de 25 minutos agora para tratar do tema sobre essas duas perspectivas, né? Um pouco mais contextualizadora do mundo e China, e para onde o mundo vai, se a China, nesse mundo, terá o seu protagonismo ou continuará dividindo esse protagonismo com outras nações. Então, a primeira pergunta eu acredito que a gente tenha que partir dessa chamada nova Guerra Fria, né? Porque é dentro desse contexto de uma nova Guerra Fria, se ela existe ou não, que a China vai entrar na nossa conversa.
Então, primeiro, há uma nova Guerra Fria, nós estamos vivendo essa nova Guerra Fria. Que Guerra Fria é essa? Né? E se nós estamos diante de uma nova Guerra Fria, do que ela se diferencia da anterior Guerra Fria, aquela entre Estados Unidos e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, depois Rússia. Então, se existe uma nova Guerra Fria nesse século XXI, no que ela se diferencia ou se assemelha da Primeira Guerra Fria, e depois, também ainda nessa perspectiva introdutória, o que cada um, né, cada uma dessas grandes nações, Estados Unidos e China, pretendem com essa chamada disputa, com essa chamada nova Guerra Fria. Então, inicialmente, eu acredito que a gente possa, sim, reconhecer, e não sou só eu que digo isso, e nem é originário meu, né, esse comentário, mas nós estamos, sim, diante de uma nova Guerra Fria entre Estados Unidos e China. Talvez não seja tão fria, seja uma guerra mais para quente do que para fria, tendo em vista os últimos lances e a maneira como cada uma dessas duas grandes nações se comporta no mundo. Então, eu acho que está mais para a guerra quente do que para a guerra fria. Mas, enfim, nós estamos diante, sim, de um novo grande confronto, e vamos ver de que natureza, de que substância, entre duas grandes nações, Estados Unidos e China. Então, podemos partir desse raciocínio. Bom, essa nova Guerra Fria, que, então, pode ser identificada por uma série de tensões, problemas, discussões, desentendimentos entre essas duas grandes nações, no que esta guerra se diferencia da outra guerra, daquela primeira, que agora a gente pode dizer, Primeira Guerra Fria, que foi entre Estados Unidos e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a União Soviética, depois transformada simplesmente na preponderância da Rússia. Bom, naquela Guerra Fria, que foi uma Guerra Fria que se instaurou fundamentalmente a partir de 1961, e foi até mais ou menos em 1991, mas especificamente vamos centralizar aí 1989, com a queda do Muro de Berlim, então durou bastante tempo. Nessa Guerra Fria entre Estados Unidos e Rússia, que começou, portanto, depois da Segunda Guerra Mundial, pouco depois de 1961, era uma guerra na qual havia uma intenção das duas nações envolvidas, de influenciar mais um determinado ponto do planeta, né? Então, nós tínhamos lá os Estados Unidos querendo exercer a sua influência, o seu poderio na, digamos, Europa continental, né? Então, numa perspectiva continental da Europa, olhando o hemisfério norte, e nós tínhamos a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas mirando mais o leste europeu, né? Então, depois nós vamos ver com o encerramento da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a entrada da Rússia e a manutenção dessa intenção de querer levar sua ideologia e mostrar sua influência naquela parte do planeta. Então, nós tínhamos aí, digamos, uma vontade, um interesse, uma estratégia por parte de cada uma dessas nações de controlar uma determinada parte do planeta. E isso fica muito claro quando nós prestamos atenção na construção do Muro de Berlim, que veio logo em seguida. Começa a Guerra Fria, justamente o ícone do início dessa Guerra Fria é 1961, com a construção do Muro de Berlim. E o Muro de Berlim é muito significativo para nós, porque nós vamos ver a Alemanha dividida entre Alemanha Oriental e Alemanha Ocidental. O lado oriental, então, portanto, com a influência então da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e a Alemanha Ocidental, sob a influência, portanto, dos Estados Unidos, daquele beligerante vitorioso da Segunda Guerra. Então, essa divisão que parece icônica, está tão lá no passado, que depois foi dissolvida com a derrubada do muro em 89, mas especificamente em 91, quando a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas vai, então, se dissolver e cada país ali do leste europeu vai adquirir aí a sua soberania, a sua independência, e a Rússia, né, vai passar a ser o grande chefe de file
de representação da Europa do Leste. Então, esse muro ele revela, na verdade, muito mais do que simplesmente uma não passagem, uma proibição de passagem de pessoas de um lado para o outro. Ele representa bem o que vai diferenciar essa Guerra Fria do passado, da Guerra Fria do presente, que é essa entre hoje Estados Unidos e China, que essa era a vontade que eles tinham na época de dominar, de levar as suas ideologias, de levar lá a sua política, de levar lá a sua influência para uma determinada parte do planeta, de tal sorte que uma parte e outra ficariam, portanto, inimigas, ou adversárias, ou combatentes, se houvesse aí, ou se chegasse a esse ponto de uma guerra. E foi justamente essa Guerra Fria, a Primeira Guerra Fria, que vai dar origem a outras guerras, né? Ela não vem sozinha, ela vai gerar pequenas outras guerras importantes, como a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã. Vamos lembrar também o caso dos mísseis, né? A Rússia, então, em 1961, desloca seu armamento bélico para Cuba, né? Cuba, então, aliada dos comunistas do leste europeu, e lá coloca aqueles mísseis e ameaça, então, uma nova guerra com os Estados Unidos. Então, isso gera um mal-estar tremendo e um perigo, então, um risco que todos nós corremos, não apenas os Estados Unidos, mas esse aborrecimento, esse desentendimento, essa ameaça dos mísseis em 1961 acabou sendo resolvida numa noite fria nos Estados Unidos por um acordo de paz ali, negociado em condições surpreendentes. Imagina um acordo entre Nikita Khrushchev e John Kennedy, e nesse acordo, então, os americanos conseguiram fazer os russos recuarem naquele projeto de mandar os seus mísseis em direção aos Estados Unidos, gerando aí, então, uma terceira nova guerra. Então, essa Guerra Fria era, fundamentalmente, uma guerra ideológica e uma guerra que chegou, de fato, muito próximo das vias de fato, né? Quer dizer, em muitos momentos estivemos aí perto de pegarem armas e tangenciando, flertando perigosamente com uma terceira guerra. Então, essa Guerra Fria, ela também, a primeira, ela tinha objetivos, além de dividir o planeta em partes, e deixar sempre assim, um pouco daquela atmosfera bélica, né? Então, os mísseis russos que foram para Cuba, então sempre havia essa atmosfera beligerante militar, mas não se limitava a isso. Vamos lembrar também que essa rivalidade entre Estados Unidos e Rússia, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e depois Rússia, ela também se espraiava para o espaço, né? Havia aí uma disputa entre Estados Unidos e leste europeu de quem chegaria no espaço primeiro. Então, nós tínhamos o Sputnik, nós tínhamos os Apolos, quer dizer, havia sempre também digamos, uma rebarba, um aborrecimento que se espraiava também para quem vai conquistar o espaço sideral. Então, esse contexto da Primeira Guerra Fria não é o contexto que nós vamos encontrar na Guerra Fria, se é que ela existe, como eu disse, atual entre Estados Unidos e China. Então, nós precisamos, de uma certa forma, arquivar essas considerações que eu fiz, esses fatores históricos da Primeira Guerra, porque eles não vão se repetir nessa Guerra Fria, nesta guerra que estamos vendo entre Estados Unidos e China. E se viermos estudar esta Guerra Fria, entre aspas, ou quente, entre Estados Unidos e China, com aqueles fundamentos, não vamos encontrar nesse novo confronto. Então, podemos concluir de que não há, e não se trata de uma guerra, mas se trata de uma outra coisa. Então, é preciso que a gente arquive essas informações da Primeira Guerra, esses princípios, esses fundamentos, e parta para estudar o que está acontecendo entre Estados Unidos e China, mas com o espírito livre, com o espírito aberto, para encontrar novidades. Novidades essas que vão dar o tom, que vão dar, digamos, a partitura do que virá pela frente, e nós já temos aí selecionados alguns
primeiros violinos, alguns segundo violino, quer dizer, a gente já começa a saber como é que as orquestras vão estar ou estão sendo formadas de um lado e de outro. Bom, respondidas essas duas questões, se há uma nova Guerra Fria e do que ela se diferencia da guerra anterior, podemos dar um passo além e pensar no que querem nessa disputa Estados Unidos e China. Chineses e americanos, o que eles pretendem? Os chineses não têm nenhuma intenção, diferentemente da Rússia do passado, nenhuma intenção de levar a sua ideologia política para outras partes do mundo. Se o comunismo puder chegar, esse comunismo, esse neocomunismo, né, esse comunismo, digamos, renovado dos chineses, se eles puderem chegar em algum ponto do mundo, ótimo, mas não é essa a intenção dos chineses e não é esse o core business. Eles não estão querendo ir com a sua influência mundo afora, pensando em estabelecer o comunismo aqui, lá ou acolá. Se esse interesse existe, se esse desejo há, ele não é o principal e ele está muito bem acobertado, né? Como diferentemente do que fizeram os soviéticos no passado. Os Estados Unidos, por outro lado, também não querem, né? Eles querem ficar, pelo contrário, longe de qualquer embate político internacional com algum outro lugar, sobretudo na gestão do Trump, que é America First, e nessa perspectiva de America First, não vamos gastar dinheiro e nem levar os nossos soldados morrerem em assunto que não nos interessa, que não tem retorno para os Estados Unidos. Então, também os Estados Unidos não têm interesse em participar e, pelo contrário, querem manter distância dos grandes embates internacionais. Por outro lado, a gente sabe muito bem que os Estados Unidos e a China não vão procurar, onde eles chegam levando a sua influência, depois nós vamos ver de que forma essa influência se concretiza, eles não vão querendo ali fixar uma bandeira e aí estabelecer um protetorado. Então, agora aqui, esse país ele é totalmente contido pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos, então, derrubaram o governo e colocaram outro chefe de governo, chefe de Estado. Esse tipo de, digamos, aventuras internacionais não estão nas agendas nem de China e nem dos Estados Unidos, e isso é interessante observar. É interessante observar também que, além deles não terem esses interesses hegemônicos e de manter ali um protetorado, como acontecia no passado entre Estados Unidos e soviéticos, também, por outro lado, eles querem chegar em vários pontos do mundo fazendo alianças comerciais, alianças econômicas, parcerias, acordos de investimento. Eles querem chegar de uma outra maneira, se nós compararmos com o modus operandi dos países Estados Unidos e União Soviética no passado, né? Ou seja, eles querem chegar de uma forma mais econômica, comercial, do que ideológica, filosófica ou de tomada de poder, ou de dominar aquele chefe de Estado, ou ter poder junto àquele governo que lá se instaurou. Quer dizer, estão muito mais pragmáticos, e esse pragmatismo faz parte tanto da agenda dos chineses como dos americanos. Então, eles sabem que o importante hoje é atrair negócios, é atrair parceiros, criar empregos, inovar na indústria, e para isso precisa uma mentalidade diferente daquela do passado. E isso eles têm. Então, se pudéssemos fazer um corte nessa primeira parte, digamos, introdutória, né, do que havia antes no passado, o que nós temos agora, o que se vislumbra aí já de Guerra Fria entre Estados Unidos e China, quais são as diferenças fundacionais, principiológicas, estratégicas daquela guerra e dessa, o que afasta Estados Unidos e China e o que os aproxima, o que eles têm em comum. Então, nós podemos concluir dizendo que, enquanto
na Primeira Guerra Fria, aquela entre Estados Unidos e Rússia, havia, então, a intenção de impor ideias, impor ideologias e exercer influências, né? Separando o mundo em dois grandes compartimentos, o oriental e o ocidental, mas o oriental na perspectiva do leste europeu e o ocidental da Europa continental para cá, e comparando isso com a Guerra Fria, se é que assim vamos chamar, em curso entre Estados Unidos e China, nós vamos ver que não há essa intenção ideológica, como eu disse, pelo contrário, chineses e americanos querem fazer alianças comerciais e atrair mais parceiros, mais negócios, e para isso são rivais, porque vale tudo aqui nessa busca de buscar parceiros, buscar negócios, de atrair para si, para o seu país, indústrias e negócios, sobretudo voltado à economia, que não é mais aquela economia pesada do petróleo e dos armamentos, e sim uma economia hoje da propriedade intelectual, da inovação, do empreendedorismo e do desenvolvimento. Então, o que eles têm em comum hoje, então vimos as diferenças e vimos as semelhanças, mas a semelhança em comum que está subjacente às estratégias chinesa e americana hoje, e que revelam, sim, que há em curso uma guerra, chamamos essa guerra como quisermos, mas há, sim, um embate, ele esse duelo eminentemente tecnológico. Quer dizer, nós podemos buscar inspiração em vários segmentos, seja no segmento das alianças, da cooperação para o desenvolvimento, da cooperação técnica, tudo isso nós podemos conversar aqui longas horas, mas o que subjaz ali e que revela que, de fato, há uma guerra em curso é o duelo tecnológico, né? Nós sabemos que os Estados Unidos estão extremamente aborrecidos com o fato de que se atrasaram para o desenvolvimento da tecnologia de padrão 5G, se atrasaram, e, enquanto isso, os chineses correram, porque têm uma enorme capacidade de se reinventar, de se construir, de se reconstruir, e os chineses já têm uma tecnologia sedimentada, já têm uma indústria 5G importante que se alastra pelo mundo. E os Estados Unidos estão bastante aborrecidos com isso. E estão também aborrecidos, os americanos, com as questões relativas aos aplicativos de redes sociais, que parece um detalhe tão pequeno, né, de nós dois aqui da nossa conversa, porque aplicativo de rede social. Bom, mas nós estamos falando aí de muitos aplicativos de rede social, principalmente nos últimos tempos o TikTok, e isso implica para os Estados Unidos perda de espaço, perda de recursos e enormes aborrecimentos. Então, há sim uma guerra tecnológica bastante exacerbada entre China e Estados Unidos. China, por outro lado, como eu disse, não está se importando muito com os aborrecimentos americanos e segue na sua chinesmente, segue na sua estratégia de continuar investindo em tecnologia. Vamos lembrar que a capacidade da China de chegar a esse extraordinário crescimento econômico se dá mesmo a mentalidade do seu povo, o quanto foi investido em educação nas últimas décadas, em desenvolvimento tecnológico, em proteção da propriedade intelectual, entraram para a Organização Mundial do Comércio em 2000, então, a China entrou tardiamente para o OMC, mas a entrada da China para o OMC nos anos 2000 é um fator fundamental que não se pode descartar, da grande inserção da China internacional, digamos, da mudança de fisionomia, né, que nós tínhamos relativamente à China. Nós víamos a China de um jeito, hoje nós vemos de outro jeito. E vamos lembrar que em 2000 a China tinha detinha 4% do PIB mundial e hoje ela detém muitas vezes mais do que isso. Então, há sim uma importância da entrada da China na OMC e nesse passo que ela trouxe de superpotência mundial, né, que nós não víamos já há algum tempo.
Tínhamos aí o Japão, tínhamos a Alemanha, um pouco a França, os Estados Unidos sempre puxando a fila, mas desponta aí, nas últimas décadas, sobretudo a partir dos anos 2000, uma nação que, independentemente de suas ideologias, de comunismo, violação de direitos humanos, ela vem se reinventando, ela vem se reerguendo, vem resolvendo o seu problema da pobreza, vem resolvendo o problema das diferenças de classe, vem levando saúde a todos, alimento. Quer dizer, há internamente dentro da China, digamos, uma alegria, né? As pessoas estão, não vou dizer mais felizes, que não gosto dessa palavra felicidade, acho que ela não caberia aqui, mas as pessoas estão mais vivendo num estado de bem-estar social e de tranquilidade e de esperança relativamente ao futuro que antes, né, nós víamos aí nos anos 80 ou os anos 90. Então, eu diria para vocês que, concluindo essa primeira parte, depois eu vou entrar em temas aqui mais específicos, eu diria para vocês, voltando ao início, né, a questão que me fez estar aqui inicialmente, há uma nova Guerra Fria, sim, não sei se nós podemos chamá-la assim, por hora chamamos essa disputa, esse duelo de guerra, associando a uma Guerra Fria que já houve, então vamos aproveitar essa mesma expressão, não sei se é correto ou não, se vai se manter, mas aproveitamos. Assim, e ela se diferencia, essa guerra de hoje, Estados Unidos e China, da anterior, por várias razões que eu procurei destacar aqui, mas fundamentalmente ideológicas e também de dividir o mundo em duas grandes partes, né, entre Ocidente e Leste, o que não há hoje, e o que subjaz a esse mal-estar China e Estados Unidos é, sem sombra de dúvida, a questão tecnológica. 2020, nós vamos lembrar de 2020, pelo menos por duas grandes razões. Primeiro, essa pandemia que nós estamos enfrentando, que nos obriga a nos reinventar, né? Então, nós vamos lembrar de 2020 por conta da pandemia da Covid-19, mas também pelo início dessa guerra fria, entre aspas, entre Estados Unidos e China. Início não, mas, digamos, ela já vinha, né? Nós já vínhamos vendo assim uma esfumatura, como dizem os italianos, de uma guerra fria, mas ela vai estar mesmo. Aí veio para ficar, existe Guerra Fria entre Estados Unidos e China também em 2020. Talvez até a gente esqueça, né, os mais jovens aqui esqueçam da pandemia de 2020, mas vão lembrar que o recrudescimento das disputas entre Estados Unidos e China, esse recrudescimento se deu no ano de 2020, já no final de um mandato presidencial de Donald Trump. Poderemos lembrar do primeiro mandato, ou do único mandato de Donald Trump, se nas eleições próximas ele não se reconduzir. Então, nós vamos lembrar por isso. Bom, o que está em jogo nesta guerra fria, que eu disse, e vamos usar essa expressão, tomar por empréstimo da história, né? Lembrando sempre que a história se repete como uma farsa, né? Então, seria uma farsa ou não, é algo que nós podemos conversar num outro momento, mas a história está se repetindo, com diferenças, mas ela está se repetindo. Mas o que está em jogo nessa Guerra Fria agora? Né? Então, nós sabemos o que Estados Unidos e Rússia e os soviéticos queriam no passado. Mas agora, o que está em jogo? Bom, muitos fatores. Estão em jogo, primeiro, o posto de maior nação do mundo, né? E que essa maior nação não vai ser maior nação só porque ela tem maior poderio militar, mais soldados, mais homens no fronte, ou equipamentos de guerra mais avançados. Quer dizer, a primeira nação do mundo. Então, mas não só militar, ser conhecida economicamente, né? Na perspectiva desenvolvimentista, na perspectiva de gerar bem-estar para a sua população e de solidarizar, né? Ou seja, levar solidariedade do seu excedente, do que pode fazer a mais para aqueles que não precisam. Então, também aí um novo conceito de nação
revisitado, mas é isso que está, digamos, na agenda principal. É ser conhecido como a primeira nação do mundo. Dinheiro, né? Aí, dinheiro, isso é muito importante, não há aí, seria ingênuo a gente dizer que o dinheiro não é primeiro item da agenda, claro, sim, todos os investimentos devem gerar dividendos, prima ou poi, como dizem os italianos, quer dizer, de imediato ou logo depois, dinheiro. Controle de mercados, e aí não podemos esquecer que isso é um dado fundamental, controlar mercados, não querem ter aquela hegemonia ideológica e nem separar o mundo em duas partes, mas querem sim controlar mercados. Querem sim controlar redes de fornecimento. Querem sim ter o poder de dar a última palavra, e ela sim, de fato, ser a última palavra e ser ouvida e obedecida por todos. Então, aí há um coquetel de intenções, né, que não são só essas, existem mais, mas eu destaquei apenas aquelas que eu considero mais atraentes para a gente falar hoje. Outros países tirarão vantagens desta Guerra Fria entre Estados Unidos e China? Claro, todos os países que conseguirem ser coadjuvantes. E ser coadjuvante não significa tomar partido, pelo contrário, né? Falar com todos. Então, ser parceiro dos Estados Unidos, ser parceiro da China, ser um bom interlocutor, sem aí misturar ideologias e percepções próprias, individuais, de gosto, sabor, às relações diplomáticas. Quer dizer, quanto mais coadjuvante, copartícipe, neutro e pragmático você for, o país obterá vantagens que sempre vão sobrar aí nas rebarbas. O Brasil pode desempenhar um papel importante nesse futuro que se avizinha, né? Precisa só calibrar melhor a maneira como se relaciona com os Estados Unidos e, por outro lado, com a China, porque sabemos que com a China as relações andam estremecidas, não obstante a enorme boa vontade da China de dizer chinesmente não houve nada, isso foi só um desentendimento, nós entendemos, o Brasil é um país que está se consolidando, enfim, temos contado com a sabedoria oriental da China, não sei há quanto tempo mais, mas no momento ela tem se comportado de forma chinesa, fina e elegante, dizendo não, botando panos quentes. Então é preciso que o Brasil reaqueça essa relação, quer dizer, melhore o seu vernáculo, a sua diplomacia relativamente à China e, por sua vez, diminua um pouco a intensidade das relações calorosas com os Estados Unidos, que não devem ser calorosas, devem ser pragmáticas, diplomáticas, na medida em que provavelmente tenhamos aí, provavelmente as eleições revelem um novo presidente, não republicano e democrata, e nós vamos ter que aí correr um pouco atrás da máquina para dissolver essa ideia de que nós tínhamos mesmo um presidente que gostávamos mais. Quer dizer, esse romantismo, isso precisa ser retirado das relações diplomáticas. Mas qualquer país poderá se aproveitar dos efeitos colaterais, desde que saiba tomar proveito. Bom, já dirigindo também a outras perguntas mais diretas, que eu acho que está todo mundo querendo saber, se eu tenho alguma forma, de tudo que eu programei aqui, a pesquisa do professor Wagner, bom, o que, de fato, caracteriza ou revela que o futuro pertence à China ou que o futuro não pertence à China. Bom, há fortes indícios que a China está muito bem posicionada nessa sua caminhada, de abertura em direção ao mundo, de fazer alianças, de fazer acordos de investimento, de levar os excedentes da sua produção, ou seja, levar solidariedade aos países que precisam. Ou seja, a China parece ter assumido nessa condução da sua agenda de presente e de futuro, ela parece estar na pole position. E
enquanto os Estados Unidos, nesse momento, precisam parar no box para ver, de fato, como é que eles vão se comportar, o que eles precisam mudar nessa política internacional, sobretudo nesse novo tabuleiro da política internacional que vai se formar no pós-pandemia. Então, há indícios que a China, como eu disse, está um pouquinho à frente, justamente pela sua, digamos, pelo seu pragmatismo, pela sua delicadeza que se trata os temas internacionais, com a sua preocupação em direção ao resto do mundo, e com a tentativa que ela tem internamente, porque entrando para o OMC, a China praticamente reescreveu o seu marco jurídico interno. Né? Foram novos códigos do processo penal, do processo administrativo, são novas decisões jurisprudenciais, decisões dos juízes das cortes, no sentido do liberalismo, no sentido da proteção dos direitos humanos. Há uma revolução jurídica interna na China, que eu não vou entrar aqui, mas que eu vou armazenar dizendo, que isso é importante também para a própria condução da política externa da China, relativamente ao que acontece internamente. Então, seria demasiado imaturo da China mostrar para o plano internacional, mostrando para uma China que não está criando externamente, digamos, uma consistência, uma conduta consistente ao entrar para o OMC, se apresentar para o mundo, ao mesmo tempo, olha, mas as reformas que eu preciso fazer, eu estou fazendo internamente. Claro, a outra ela não é perfeita, mas eu estou, né, China, estou trabalhando nisso. Bem, quais são os últimos lances desta Guerra Fria entre China e Estados Unidos, que eu destaco para que a gente possa, a partir deles, nos conduzir para uma resposta afirmativa ou negativa de se o futuro pertence à China. Nós vimos que, no final do mês de julho, os Estados Unidos, aborrecidos, mandaram esvaziar o consulado chinês em Houston, no Texas, de forma bastante arbitrária, inusitada para as relações internacionais modernas, mas sob a alegação, difícil de ser provada, evidentemente, mas sob a alegação, então, portanto, autoritária, né? Difícil de ser provada com os fatos, ela é autoritária, alegando ser a embaixada, o consulado da China em Houston para os Estados Unidos, para Donald Trump, nada mais era do que um centro avançado de espionagem e roubo de propriedade intelectual por parte dos chineses nos Estados Unidos. Então, era preciso fechar aquele consulado, porque, independentemente do próprio interesse dos americanos, que vão e precisam do visto, e que, enfim, que ali estavam em Houston, Texas é um estado importantíssimo, tem uma conexão com a China vital, mas isso não pesou. O que pesou foi o fato de que houve uma suspeita de que aquela embaixada nada mais era do que um centro de espionagem para os chineses roubarem a propriedade intelectual dos americanos. Logo depois disso, vamos lembrar, Estados Unidos, Canadá e Reino Unido, 3 parceiros estratégicos americanos, denunciaram uma grande rede de hackers chineses que estariam ou estavam roubando dados de pesquisa para a vacina, para chegar à vacina contra o coronavírus dos americanos. Então, esses dois grandes momentos, os últimos lances, há muitos outros, mas os dois últimos lances, a fechada da embaixada, do consulado, desculpe, em Houston, e essa aliança feita entre Estados Unidos, Reino Unido e Canadá, no sentido de dizer, tomamos cuidado, mundo, com os chineses, porque eles estão aí roubando dados das pesquisas, começaram roubando os dados das pesquisas dos Estados Unidos, mas vão roubar mundo afora. Bom, na verdade, a gente sabe que essas duas grandes manifestações, né, o fechamento do consulado em Houston e essa aliança entre esses três países aliados para denunciarem essa possível rede mirabolante de hackers
que estavam, então, roubando dados importantes para salvar as pessoas da Covid-19. Tudo isso, na verdade, sabe-se que era uma enorme cortina de fumaça, bem grande mesmo, para que os Estados Unidos conseguissem aí brecar digamos, o desenvolvimento da tecnologia, ou a chegada da tecnologia 5G da Huawei no resto do mundo. Então, enquanto a China estava ali levando a sua tecnologia, os americanos estavam tentando dizer para o mundo: olha, cuidado, porque onde chegam as empresas americanas, na verdade, ela chega para fazer uma coisa, mas ela vai fazer outra, e essa outra é muito perigosa e é contrária aos interesses dos Estados Unidos. Então, essa ameaça digamos, da expansão da tecnologia 5G da China no mundo, e nós sabemos que é no mundo mesmo, porque os chineses chegaram antes a essa tecnologia. Eles têm aí como concorrentes, talvez, a Nokia da Finlândia e alguma outra, mas é muito pequena a concorrência que a China tem, e tem com outros parceiros grandes, mas a China vem aí ganhando espaço nessa questão tecnológica. E os Estados Unidos, então, dizem para o resto do mundo: olha, países que são aliados a nós, como Canadá e Reino Unido, com quem já fiz essa aliancinha, nós, Estados Unidos, já fizemos essa aliança para fazer essa denúncia, mas países do resto do mundo terão que escolher entre Estados Unidos e China, né? Bom, mas fica difícil para o resto do mundo, porque os chineses é que chegam com uma tecnologia mais avançada, com um preço melhor, melhores condições de estar no mercado. Então, fica difícil para o resto dos países do mundo. Mas o resto dos países do mundo tem sofrido uma pressão enorme dos Estados Unidos para não aceitarem a tecnologia chinesa e optarem por outras tecnologias, né? Então, aí algumas poucas outras, mas ou aguardarem os Estados Unidos a chegarem ao ponto que os chineses já estão, mas tem os Estados Unidos feito uma guerra, né? Aí, de pressão com os seus aliados, países aliados, para que não aceitem, evidentemente, deixem de fora a China. O que para a China é um enorme transtorno, porque ela faz parte do seu projeto de expansão, pavimentar esse processo, esse caminho de expansão, essa estrada de expansão, fundamentalmente com bens da propriedade intelectual. Então, sabemos também, e esse é o último lance que vou relatar aqui, há muitos outros, mas o tempo sempre é muito ingrato. Temos que prestar atenção também nessa disputa entre Estados Unidos e China, que disse fundamentalmente tecnológica. Ela se abre um pouquinho, ela se descortina um pouquinho mais além do meramente tecnológico, do só tecnológico, nossa, é tecnologia, muita coisa, para o que acontece hoje na África. Sempre deixamos a África assim, um pouco de lado, sobretudo quando falamos de comércio, desenvolvimento e tal, mas esse tempo já foi também. A China hoje a África é um continente cobiçado, né? A pergunta que eu faço é: quem vai ficar com a África? Teve um filme que dizia quem vai ficar com a Mary, e a minha pergunta é quem vai ficar com a África, porque há uma disputa muito clara entre Estados Unidos e China sobre esse continente das maravilhas, esse continente extraordinário e cheio de cores e de informações, de cheiros, de gosto, né? Que é a África. Hoje, os Estados Unidos, atualmente, os Estados Unidos estão profundamente aborrecidos com o que está acontecendo na África, com os seus aliados, entre aspas, africanos. Por quê? Porque há eles dizem, os americanos, uma influência, eu diria, uma expansão muito clara da China no continente africano. Isso, para o Donald Trump, precisa ser dito que não é de agora, não se faz um aliado continental de uma hora para outra, e não se faz um aliado dessa magnitude com alguns dólares ou com algum contrato de cooperação, de transferência de tecnologia. É preciso muito empenho, muito trabalho, muita diplomacia, e isso já vem de muitos anos que nós não prestamos atenção entre China e África. Nós sabemos que foi a China que construiu a sede
da União Africana. Vamos lembrar, a União Africana é a maior organização internacional do continente africano, substituiu aquela organização para a Unidade Africana, tem sede na capital da Etiópia, e vamos lembrar que quem construiu essa sede da Organização da Unidade Africana na Etiópia foram os chineses, sem cobrar nada. Então, a relação, digamos, de cortesia, de amizade, assim, até afetiva diplomaticamente, vem sendo construída há muito tempo. Os americanos nunca aprovaram essa construção dessa sede na Organização da Unidade Africana, até porque hoje a União Africana hoje, ela trabalha com todos os 55 países do continente africano e sela o compromisso de acordos comerciais, econômicos, desenvolvimentistas, quando são feitos com algum país da África, devem recolher todos os países da África. Quer dizer, o benefício não pode ser para um só, tem que ser para todos. E, por isso, é a União Africana, antigamente a Organização dos Estados Africanos, é hoje a UA, a União Africana, quem negocia os acordos regionais comerciais. A África tem fugido de negociações bilaterais, porque bilateralmente a Eritreia, a Somália, Burkina Faso, Nigéria, África do Sul, sozinhos, diante de um grande player, ficam fracos, mas juntos eles são fortes. Então, quando a China constrói essa sede, quer dizer, dá vida, existência, né, física e aí corrobora a personalidade jurídica internacional da União Africana, os americanos ficam muito aborrecidos e fazem uma campanha no sentido de que aquela sede da União Africana nada mais era do que um centro avançado de espionagem dos chineses e de Pequim no resto do mundo via a China, então, via África, desculpa. Então, um pensamento bastante rebuscado, mas se nega sempre a mandar os Estados Unidos, seus diplomatas, para esse prédio, porque ali há um lugar horrível, onde existem hackers e espiões chineses querendo aí pegar o chapeuzinho vermelho. Então, esse mal-estar já vinha de muito tempo, desde a construção dessa sede. Mas os Estados Unidos continuaram no seu flerte, na sua corte com os africanos, sempre, né, nos Estados Unidos first, America first, e os chineses ali ganhando experiência em como negociar. Não negocia sozinho, vamos negociar em grupo. Bom, até que agora em julho, recentemente, junto com... Veja, tudo junto, é um caldo de cultura. Fecha a embaixada da China em Houston, faz uma parceria com o Canadá e Reino Unido para denunciar essa grande marcha de hackers pelo mundo, ameaçando, portanto, a propriedade intelectual dos Estados Unidos e também de todos os parceiros dos Estados Unidos, onde há alguma pesquisa para para o coronavírus e suas doenças correlatas, satélites. Junto com tudo isso, a Xi Jinping, exatamente ele em pessoa, faz uma reunião com os africanos e assina um acordo, um protocolo de colaboração com a União Africana, porque aí eles trabalham com a União Africana e não só com um país individualmente, e por meio desse acordo se comprometeram a construir uma sede, e aí eu estou falando de uma sede, até tomei nota do tamanho, deixa eu ver se mantive aqui, sim, uma sede de cerca de 40 mil metros quadrados para a criação também na capital da Etiópia, onde está muito próxima à sede da União Africana, até para que a União Africana possa controlar isso, cuidar, né, fazer o compliance, enfim. O Xi Jinping autorizou, então, se comprometeu com os africanos da Organização da Unidade Africana de construir um prédio de cerca de 40 mil metros quadrados, onde vai funcionar o chamado centro de controle, em português seria Centro de Controle de Doenças da União Africana. O próprio título já é bastante emblemático, né? Então, Centro de Controle de Doenças da União Africana. Ou seja, aproveitando-se desse período da pandemia, esse centro, então, vai começar a funcionar a toca de caixa para ajudar os africanos a combater esse mal que os assola, né? De forma emblemática, sabemos que são 1 milhão de casos já, 27 mil mortes. Então,
é preciso combater a pandemia agora, mas também esse centro vai ter uma vida longa, porque vai continuar trabalhando para a saúde e bem-estar dos demais africanos. Então, aí, de entrada, para a construção desse prédio, a China já disponibilizou 80 milhões de dólares. Então, ficou difícil para os americanos engolir essa, e os americanos, então, vieram a público dizer mais uma vez: os chineses passaram na nossa frente e resolveram construir um centro sozinhos, quando nós também queremos ajudar na construção. Isso tudo significa e demonstra como a China se espalha pelo mundo, levando, portanto, aí os seus hackers, os seus, digamos, usurpadores de propriedade intelectual, e isso deixou os Estados Unidos bastante decepcionados. Os africanos disseram: olha, Estados Unidos, nós aqui cuidamos dos nossos interesses. Se vocês estão chateados com a influência da China, aumentem os seus investimentos aqui na África. Mas lembrem que tem que negociar com a União Africana. Os Estados Unidos respondem dizendo: não há nenhum problema em aumentar os nossos investimentos, mas não vamos abrir mão da nossa estratégia bilateral de negociação. Não negociamos com a União Africana. Então, hoje, há esse impasse. Enquanto isso, os africanos lá vão se relacionando com esse parceiro antigo, que é a China, que veio lentamente, a gente não sabia, se dirigindo para a África, e agora parece que fincaram uma bandeira bastante promissora. Não há dia que não se inaugure uma escola, um hospital, uma pequena enfermaria, um pequeno centro de saúde ou uma empresa sob os auspícios dos chineses em algum ponto da África, do continente africano, que é enorme. Portanto, se, já fazendo a conclusão, o futuro pertence à China, eu não sei. Examinei aqui com vocês alguns fatos que me levam a crer que, eu não sei se pertence à China, mas ela acha que pertence. Ela está caminhando para isso, né? Então, vamos prestar atenção. O que eu sei é que o futuro pertence aos homens de boa-fé. O futuro pertence a uma nova ordem que nós vamos montar mundial, baseada em outros paradigmas, em outros fundamentos. É chegado o momento de o direito internacional se reinventar, porque os tempos exigem. Não podemos mais ficar citando e trabalhando sempre com a mesma doutrina, com os mesmos doutrinadores. Todos eles têm um papel relevantíssimo na história do direito internacional. Mas nós precisamos buscar outros interlocutores. Nós precisamos buscar conversar com cientistas políticos, cientistas, filósofos políticos, sociólogos, antropólogos. Precisamos sair da nossa redoma e ver o mundo na sua complexidade, na sua transdisciplinaridade. Estou convidando a todos, e lugar melhor não podia ser do que o congresso do professor Wagner Menezes e da sua grande família, de dizer que saiamos desse congresso com a certeza de que essa nova ordem que virá depois da pandemia será nova. Poderá ser melhor do que as que nós conhecemos antes, mas para isso vai precisar que não tenhamos preguiça, né? E de uma certa forma, começamos o mais rápido possível uma interlocução com outros pensadores, outros formadores de opinião. Precisamos aí um leque maior com alternativas, e sem alternativas que nos conduza, de fato, a uma justiça global, né? Dificilmente o direito internacional... Eu estarei aqui daqui 10 anos, ou vocês estarão aqui ouvindo um professor de direito internacional daqui 10 anos, se nós realmente não dermos a oportunidade de uma vida melhor para as pessoas. E o direito internacional tem essa obrigação, na medida em que nós olhamos o mundo como uma única família. E não há justiça quando só um país se desenvolve, ou China ou Estados Unidos. É preciso que todos se desenvolvam, todos saiam da miséria, todos tenham o que comer, todos tenham onde dormir. Eu não sei quanto tempo isso vai levar, mas nós vamos ter que começar a fazer isso. O direito internacional já perdeu muito tempo. Por isso, renovação e renovação são os conselhos de uma professora velha e talvez já cansada. Obrigada, professor Wagner e família e todos. No horário, as pessoas que perguntar
a gente caminha depois para as professoras Claro. responder para Eu sou elas. bem, como dizem O os Congresso italianos, Internacional raggiungibile. agradece a professora Imagina. e muito obrigado mesmo. Foram excelentes reflexões e, mais uma vez, obrigado, professora. Imagina, obrigada a você. Foi extremamente importante. Obrigado, professora.